Olá, chegamos à aula de número 7. Vamos falar agora sobre unidades de armazenamento. Se a gente está trabalhando com computação, com computador, a gente vai criar informação e a gente vai precisar guardar essa informação em algum lugar. Para guardar em algum lugar, a gente precisa conhecer que existem algumas unidades onde a gente pode armazenar essas informações. Então, a primeira unidade que a gente vai conhecer, que a gente não usa hoje em dia, mas que já usava, e para a gente ver as capacidades de armazenamento dessas unidades, é o disquete. O disquete de 3,5 polegadas, que é esse menorzinho que está no canto direito da tela, ele cabia 1,44 megabytes. O disquete que está embaixo aí da imagem é o disquete de 5 polegadas, que a gente chama. Ele cabia metade, cabia 512 kilobytes dentro dele. Eu lembro que na época que eu era adolescente eu usava muito esse disquete, a gente achava o máximo. Com a evolução, a gente passou a ter o CD-ROM. O CD-ROM, que é o Compact Disc, né? Ele possui 740 megas de espaço. Isso dá bastante informação já. A gente consegue gravar muita coisa aí dentro dele e consegue utilizar ele para muitas coisas, né? A gente pode ir criando arquivos e guardando nele, gravando nele, desde com um programa adequado, mas a gente utilizava muito ele. A gente também tem o DVD-ROM, que tem 4,7 gigabytes de armazenamento, praticamente 4 vezes a mais, 10 vezes mais do que o CD-ROM, né? Praticamente 8 vezes mais do que o CD-ROM, porque ele pode ser gravado em camadas, né? O DVD-ROM, a tecnologia que grava nele é diferente do que grava no CD-ROM e o material também que grava nele. Agora, por que tem esse ROM na frente? Lembra da aula de memória? É porque é Read Only Memory, ou seja, você gravava e não apagava nada. Mas existia o CD-RW e o DVD-RW, que você conseguia gravar e depois apagar neles o conteúdo que você tinha gravado. Então, o RW vem de rewritable, que é do inglês de reescrito. Então, a gente conseguia regravar coisas no DVD ou no CD quando a gente comprava, que tinha na caixinha RW. Só que tem um problema, quanto mais a gente gravava e regravava, mais perdia qualidade. Então a gente poderia perder alguma informação que estivesse ali no DVD-RW ou no CD-RW. Mas o importa é que a gente sabe que ele tem uma capacidade de 4,7 GB, tá? O pendrive, a gente começou com 256 megas, 128 megas, e à medida que o tempo foi passando, ele foi aumentando. Esse que eu tenho aí para vocês é um pendrive de 16 GB. Mas hoje em dia tem pendrive de 32 GB, de 64 GB, de 128 GB. Você consegue encontrar. É muita coisa que você consegue gravar. Vamos supor que uma música tem 4 megas de espaço. Imagine quantas músicas você não gravaria num pendrive de 16 gigas. Dá muita música. Dá mais ou menos umas 4.000 músicas, 4 milhões de músicas num pendrive de 16 gigas. Então é muita coisa, né? Dá para você gravar muita música, só música no caso, né? Mas foto, imagem, então a gente utiliza muito o pendrive hoje em dia. E o pendrive, eu costumo dizer que ele veio no lugar do disquete. Porque hoje em dia nós não temos mais leitor de disquete nos computadores. E hoje em dia a gente também não tem mais leitor de CD nos computadores, pelo menos nos notebooks. Tá vindo cada vez com menos
eles estão vindo com essa opção, sem essa opção. Então a gente utiliza o pendrive, que é mais prático para carregar, mas precisamos tomar cuidado também. Não dá para deixar o pendrive no sol, não pode deixar perto de campo magnético. Todos os cuidados que a gente tinha com o disquete, a gente tem que tomar cuidado com o pendrive também, tá? A gente tem o cartão de memória, que hoje em dia a gente utiliza dentro do celular ou em alguma máquina fotográfica. A gente utiliza muito o cartão de memória também. O exemplo que eu dei aí na figurinha do lado, o menorzinho que tem aí, que é o cartão em si, e o maior é o adaptador que a gente colocava em computador, colocava em alguma câmera. Então a gente compra esse pequenininho e vinha com adaptador para a gente colocar no equipamento para poder guardar as fotos, as imagens, tá? E outra unidade de armazenamento que a gente tem é HD, que é o disco rígido. O disco rígido ele tem 500 GB de memória, de espaço, né, ou 1 terabyte. Mas existem tecnologias que estão deixando ele mais rápido, para acesso mais rápido, e estão um pouquinho menores hoje em dia. Então tem 256 GB, 500 GB até, é o HD SSD, que é o sistema de gravação dele, que a leitura dele é muito rápida. Mas o padrão hoje em dia é 500 GB, 1 terabyte HD. Como é que funciona? Imagine um disquinho, um em cima do outro, e entre eles uma agulha. Em cada lado desse disquinho, uma agulha que vai andando para frente e para trás, como se fosse uma vitrola mesmo. Ela vai passando pela superfície toda e vai lendo. À medida que ela passa, ela lê ou ela grava informação. Então é assim que funciona o HD. Então, quando você tem algum problema com o HD, é que provavelmente essa agulhinha aí não está lendo direito aonde está gravando. E claro, quanto mais o tempo passa, mais pode ser que aconteça alguma coisa com a HD, porque a gente vai usando, ela pode estragar também. Então, com o tempo, a medida que a gente tem é de substituição, né? Então, para não perder os dados, é bom fazer cópia, sempre cópia de segurança, e gravar não só na HD, mas num pendrive, num cartão de memória, todos os arquivos que a gente tem no computador para não correr o risco de perder alguma coisa, tá bom? Então essas são os tipos de unidade de armazenamento, que é onde a gente guarda. Os mais importantes que a gente utiliza hoje em dia é o pendrive, o cartão de memória e o disco rígido, que é onde é gravado o seu sistema operacional. Então, a gente vai falar, quando chegar na parte de Windows Explorer, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona a utilização do pendrive, do cartão de memória. Do cartão de memória não tem leitor aqui no meu computador, mas o disco rígido e o pendrive, tá bom? Como que a gente grava, como que a gente abre arquivo. Então, a gente vai ver aí para você entender melhor. Tá certo? Então eu vejo você na aula de número 8, que a gente vai falar sobre impressoras. Que afinal de contas a gente compra computador, a gente já quer comprar impressora também para poder imprimir os trabalhos, imprimir foto. Qual seria a melhor impressora para você utilizar? Tá bom? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta a respeito do assunto da aula de hoje, por favor, coloque aí na plataforma, que se eu não responder por escrito, já sabe. Vou fazer um vídeo só para responder para você, tá? Quem sabe eu faço um vídeo para responder todas as perguntas que a gente está tendo, e aí você vai ter acesso no final de cada módulo, a gente coloca um vídeo de perguntas e respostas no final de cada módulo para
para responder as perguntas daquele módulo para você, tá bom? Um abraço e até a aula de número 8.